Fala pessoal, começando mais um Inclusão Eis a Questão. Eu sou Danilo. Eu sou Fer. E é com muito orgulho que a gente retoma mais esse projeto. Infelizmente, semana passada a gente não teve o episódio, a gente teve um probleminha técnico, mas o Claudinei, a gente já agendou um novo episódio com ele, ele tá em viagem. Dentro até do próprio episódio, ele conversou com a gente e contou que ele fica 15 dias aqui em São José do Rio Preto, onde a gente grava, e 15 dias em São Paulo. Então vai demorar um pouquinho para voltar a ter o episódio dele, mas vai ter. Então você que acompanha nossas redes sociais e viu que a gente fez toda a propaganda, fez a divulgação que ia ter o episódio com ele, infelizmente a gente teve um probleminha técnico, mas já foi resolvido, o podcast tá aí de novo, graças a Deus. E bola pra frente. E bola pra frente, mas assim, vai ter o episódio do Claudinei, é muito legal. A gente que viveu o episódio aqui, a gente garante que você vai adorar o episódio, porque é uma história muito legal, muito bacana. Então eu queria até deixar aqui um abraço pro Claudinei. Beijão, Claudinei. Um beijo pra Dani também, que acompanhou aqui a gravação junto com a gente. Uhum. Então assim, desculpa, mas foi problema acontece, fazer o quê? Mas a gente já tá convidado, já tá reagendado e a gente vai ter esse episódio com certeza, né, Fer? Com certeza. E hoje a gente não veio cantar. A gente tá... e não foi combinado, tá? A gente não tem um grupinho aqui e fala assim, ó, vamos com a mesma roupa. É que a conexão aqui é boa, então a gente faz então... Vamos lá. Ó, e também agradecer demais a compreensão dos nossos patrocinadores também, que entenderam a situação. Eu vou mandar um abraço para eles aqui. A Gadalf, a Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificante Grossi, Paroímpar, Well Informática, Clínicas Interviva, Palmeiras Store, Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva, Sorveteria Elite e a Interarte. Gente, muito obrigado por apoiar o podcast. Graças a vocês a gente consegue levar mais inclusão, mais informação para todo mundo. E hoje, vocês, não nem adianta fazer mistério, porque todo mundo já viu na thumb, já viu nas redes sociais, né? A nossa super convidada hoje é a Andréia. A Andréia é a mãe, que mais? A companheira, a amiga. Deixa eu apresentar. Hoje eu tenho muita coisa boa pra contar aqui pra gente. Tem, ainda bem, né? Então se apresenta, conta um pouco da sua história, da sua vida de inclusão, como começou a sua vida de inclusão e tudo mais pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigada. Que né? isso. Assim, é uma honra realmente participar com vocês. Sou fã já do podcast. Obrigada. Desde o primeiro episódio. Acho fantástico, né? Todo mundo que veio. Pessoas até falei, nossa, mas eu nem tenho tanta bagagem assim, mas a gente tem uma vida e eu acho que é importante mesmo a gente compartilhar, né? Claro. E ter visões diferentes sobre todos os aspectos. Lógico, a teoria, a prática e a vivência é tudo, né? A vivência e a convivência. Exatamente. Meu nome é Andréa Gascon, o nome é super comprido, mas eu uso o primeiro e o último, porque meus pais capricharam no nome. E... assim, a minha vida, né, e é bem interessante porque na minha adolescência eu sempre gostei muito de trabalhar, estudar, meus pais sempre incentivaram muito essa coisa do empoderamento feminino mesmo, a gente trabalhar desde pequena. Eu tenho uma irmã. E aí, eu me lembro que eu trabalhava, era bem novinha, não era casada nem nada ainda, e eu falava assim, eu só pararia, veja você, né, eu tenho 51 lá, há 35 anos atrás, sei lá, eu pensava assim, eu só vou parar de trabalhar um dia se eu tiver um filho com deficiência. Olha o meu capacitismo, e hoje a gente sabe que é esse o nome, né? A gente nem chamava disso. E a minha cabeça. E aí eu tive a minha filha Carmen, a Carmen tem 23 anos, tá terminando o Unicamp, inclusive dança. Que legal! E ela queria um irmão, eu queria um irmãozinho, pediu um irmão, e veio o Santiago, 4 anos depois. Quando Santiago nasceu com síndrome de Down. Tem uma longa história também do nascimento dele, que talvez depois a gente volte nela, mas ele nasceu na Promatre em São Paulo, nós somos de São Paulo, e
A gente não sabia, não teve o diagnóstico antes. Precoce, né? Precoce, não Uhum. teve, apesar de termos feito o exame, Uhum. o dele deu que não tinha síndrome de Down. Uhum. E aí, quando ele nasceu, eu brinco que síndrome de Down tá na cara. Na maioria dos casos, realmente o médico que recebe a criança, ele sabe, porque Sim. tem características físicas, Físico, né? sim. O olhinho puxado, a orelha é um pouquinho mais para baixo, o osso nasal não existe, tem algumas características. Só que eles tinham um exame genético que dizia não tem síndrome de Down, porque a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Uhum. Tem um cromossomo que vem um parzinho a mais, exatamente. É uma das mais conhecidas, né? Uma das síndromes mais conhecidas. E aí a gente não sabia nada. Nem Então, se preparou, foi o choque total. o que a gente sabia é que a gente queria, né, esse bebê de qualquer Sim. maneira, mas a gente falou, gente, e agora? Uhum. E aí ele nasceu um bebê grande, saudável, mas como eles não tinham certeza de que síndrome ele tinha, na verdade eles tinham certeza. É o tal do preconceito até do médico. Vem desde o receber uma criança com deficiência. Então a inclusão, a gente também tem assim algumas pessoas que fazem os trabalhos aqui com ginecologistas, com obstetras, com pediatras neonatal, porque isso não se dá na universidade. Sim. Então assim, como receber? Porque, gente, não tem... É só receber bem. E é muito legal você falar isso, porque só para complementar e a gente continuar a conversa, que eu acho legal ter essa troca. Pra quem não sabe, pessoal, eu tive paralisia cerebral, eu nasci de 6 meses e meio, e os médicos não deram 3 dias de vida pra mim, porque na hora que eu nasci eu não respirei. E aí fizeram boca a boca, e aí falaram pra minha mãe, ó, eu não sei se ela vai sobreviver. E hoje, graças a Deus... 40 anos depois. 40 anos depois. Eu tô aqui pra poder contar junto com a Andrea um pouco da nossa história. Porque é isso mesmo. A Andrea vai falar dela, mas só pra vocês terem noção, quando minha mãe soube que eu não sabia se eu ia sobreviver ou não, eu cabia, pessoal, numa caixinha de sapato. Minha mãe me dava banho na pia porque com medo de eu afogar. Então ela dava banho na pia quando eu afogar. E aí o que aconteceu? Não sabia se eu ia sobreviver ou não. Os médicos falaram que eu não ia ter uma vida normal, entre aspas. E eu tô aqui fazendo esse podcast justamente por isso. Pra mostrar pra vocês que dá certo. E olha quanta coisa boa. Então é isso, tá bom? E aí a gente continua a conversa, né? Perfeito, Fer, porque é exatamente isso. Então, eu acredito muito. Eu falo que se o mundo não está preparado para ele, vamos mudar o mundo. Ah, sim. Então é isso. Uma andorinha não faz verão? Faz sim. Nós vamos mudar o mundo. Ela pode isso, não né? fazer sozinha, mas ela vai contagiando as outras andorinhas até mudar. Exatamente. A gente faz uma consciência coletiva, vamos falar, né? Tirar da consciência individual Isso, e tornar uma consciência coletiva, Perfeito, né? É uma fala até que me veio aqui, que é do Papa Francisco, que hoje a gente tem muito a consciência, hoje há muitos e muitos anos, uma consciência individual e cada vez mais individualizada. Com certeza. E aí o que a gente está falando precisamos de uma consciência coletiva, onde você olha para o todo. Para o todo, entendeu? Então eu acredito que vem desde lá da maternidade. Veja, claro que existem deficiências que se adquirem ao longo da vida. Com certeza. Ok. Mas para as que já vêm de forma que são recebidas ou por uma paralisia de nascença, às vezes que acontecem durante o parto, muitas acontecem durante o parto. Eu fui durante o parto. É possível que os médicos também estejam preparados, porque eu falo, ninguém está preparado para todas as diversidades da vida. Não. Ninguém. Então, essas coisas a gente vai aprendendo. E uma coisa que é importante, ninguém nasceu mãe nem filho, a gente nasceu mãe. Exatamente. Ninguém nasce irmão, ninguém nasce... Então, assim, são aprendizados que a gente vai buscando. Então, eu falo que ao longo da nossa trajetória, o que aconteceu? O Santiago foi para UTI, porque eles não sabiam. Gente, mas aqui eu tenho o exame genético de quem trouxe, o médico que fez a análise genética dele foi o médico que introduziu isso no Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, eles tinham lá
o exame genético dizendo ele não tem síndrome de Down, e eles tinham um bebê na frente deles com síndrome de Down. Não, mas espera. Aí ele foi pra UTI porque eles não sabiam, eles não tinham Não dificuldade de tinha. nada, não tinha nenhum Não problema. tinha, ele era um de gigante, saúde. porque a Promatre, e eu fui justamente para a Promatre, que é uma maternidade muito boa em São Paulo, e especializada em bebês. A UTI neonatal deles é maravilhosa. Fica lá na Paulista, é de ponta, até top, hoje é um dos melhores. Uhum. E ele foi para UTI, porque obviamente, só que na UTI de lá tem bebês de 500 gramas. Tinha trigêmeos, por exemplo, que nasceram junto com ele, assim, né, na mesma época, que eles tinham... Eram muito pequenininhos. Eles tinham que engordar até 1,5 kg para ter alta. O Santiago tinha 3,5 kg. Nossa. Ele era um gigante. Eu fiquei um mês na incubadora. O cabelo da minha mãe caiu, o leite dela secou, então... E eu na gravidez do Santiago, né, no pós-parto, eu tinha leite, eu amamentava muitas crianças, eu doava leite, assim, porque eu tinha muito leite. Que legal. Mas enfim, aí ele foi, e eu e o meu marido, assim que eu levantei da cama, eu falei, vamos para a livraria. E aí nós fomos para a livraria na Paulista e compramos tudo que tinha de literatura a respeito de síndrome de Down, porque a gente queria estudar a respeito, a gente queria saber o que tinha. E para nossa surpresa, tinha pouca coisa. Isso a gente tá falando de quantos anos atrás? 2004. Olha só. Pouca coisa. Tinham alguns poucos livros de mães e que desenvolveram e que fizeram, contaram sua história, que foi importantíssimo, porque nem isso tinha. Por quê? O que se falava? Ah, seu filho não vai andar. Ah, seu filho vai viver até 10 anos de idade. Ah, absurdos do tipo, por que amamentar um bebê? Ah, louco. Acha! De médicos. Acha! Então, esse tipo de situação que isso acontece, infelizmente. Até hoje a gente tem relatos. Por quê? Porque é isso que eu tô te falando. Preconceito, né, gente? E o médico, muitas vezes, não está preparado para isso. Às vezes, ele nem queria ser médico, né? Aqui em Rio Preto, quando eu mudei para cá, eu vi que tem essa cultura muito, né? De, o que eu vou fazer? Ah, não sei. Então, muitos médicos que acabam fazendo porque é medicina. Mas, enfim. E aí, a gente, dentro desse contexto, né? A gente estudou. E ao longo da nossa vida, a gente teve muita sorte. Eu falo que sorte e trabalho, obviamente, de encontrar profissionais que nos direcionaram a não super proteger. Ao contrário, que a melhor proteção que a gente daria para o nosso filho era soltar. Deixa ele independente. É encarar. Autonomia. Isso traz uma dor, que é a dor do preconceito. Que é a dor do sofrimento. Você vai para o meio das coisas, todo mundo olhando. Você vai para um lugar, todo mundo te olha. Ele sempre frequentou todos os lugares com a gente. Ele foi para a escola com 3 anos de idade. E na escola, por exemplo, ele é um fofo. Eu sou a mãe dele, obviamente. Mas ele era um bebê muito fofo e muito dócil, muito... E sempre foi danadinho e safadinho desde bebê. Então, por exemplo, para falar, é muito importante não falar por eles. E é uma coisa, porque ele tem dificuldade na fala. Então a mãe vai lá e aí as pessoas, quando você chega no lugar, você já me falou, ouvi no episódio que você falando que as pessoas não se direcionam para você e se direcionam para minha mãe ou para quem tiver do lado. E isso acontece também até para crianças que não têm síndrome, não tem nada, tem crianças que demoram para começar a falar, porque a mãe, a avó, todo mundo em volta fica tentando adivinhar. O que você quer? A caneca, Tó. Não, deixa a criança tentar, pelo menos. Então, né? exatamente. Ele apontava e falava, gente, não tem água se ele não falar água. Ai, mas ele vai morrer de sede. Não vai, gente. Não vai morrer de sede, fica tranquila. Não vai, porque ele é desse tipo. Agora tá muito melhor, muito mais próximo, mas é isso, tá? Porque passou pelos processos, né? O ser humano em si, a gente tem uma tendência a se acomodar, né? Então a gente vai se desenvolver mais, eu acredito nisso, né? Respeito todas as pessoas que fazem diferente, mas o meu pensamento sempre foi muito assim. Bom, entendemos, a gente foi a um geneticista, eu ganhei até de
de presente de nascimento, assim, da minha Uhum. sogra consulta, que era uma consulta muito cara nesse geneticista de São Paulo, que é o Dr. Zan, que ele é maravilhoso, mas ele atende num hospital público, de graça, então ele atende a população e Que isso legal. me faz ser completamente apaixonada por ele, Que que é o Dr. Zan máximo. Mustak, ele é maravilhoso, ele é Que- pela causa totalmente, Que assim. máximo. E a consulta dele, nós entramos às 8 horas da noite, quando o Santiago tinha 60 dias. Entramos às 8 horas da noite na consulta e saímos à 1 hora da manhã. Nossa, Era cara, mas valeu cada centavo. caramba. Nossa. Ele explica que a síndrome de Down, é claro que pessoas que vão perguntando, a conversa vai Uhum, indo. Aham. Ele explica que tudo no nosso corpo são músculos, uhum. né? Desde o coração até o pelo que Aham. sobe, até o olho que pisca. Então, ele fala, e a questão da síndrome de Down traz a hipotonia, Aham. que é, inclusive, do cérebro. O cérebro também é um músculo. Sim. Aham. Então, você precisa treinar, Aham, você precisa... aham. E aí, a partir deste conceito, né, que ele explica, ele olhou para mim e para o meu marido, que estávamos... O Santiago já tinha dormido, obviamente, o Mamô dormiu, porque, né, essa conversa Meu toda... Deus, aham. Ele faz um exame de vesícula, ele é um ultrassom lá no consultório dele mesmo, ele é excelente, assim, Aham. a gente fala que ele é o anjo da vida. Aham. E aí, ele olhou pra gente e falou assim, eu vou contar pra vocês agora o maior limitador da vida do Santiago. E a gente assim, vamos ver quem é esse aí, que a gente vai pegar. Já vou anotar já, né? Aí ele falou, estou falando com vocês. Hum. Se vocês disserem que ele não vai, Ele Uhum. não ele vai. não vai. Se vocês não acreditarem nele, Ele não. não vai ter jeito. Uhum. Então, esse foi o primeiro chacoalhão, digamos assim, que a gente recebeu. Falamos, opa, então eu não posso ser uma barreira. Pô, mas um privilégio também ouvir isso logo no começo de Logo, vida dele, exatamente. Pra dar para um choque. preparar vocês para Exatamente. o que estava por vir, né? Exatamente. Dá um chacoalhão, né? Então, é um chacoalhão e falando assim, ó, não cobre, Uhum. né? Não Coloque numa redoma. não coloca numa redoma que Uhum. isso vai prejudicar a ele. Aham. É, porque podia servir como muleta para você. Porque, vamos lá, ele vai entrar na idade escolar. Você chega na primeira escola, não aceitamos. Então não aceita, então não vou pôr. É verdade. São vários enfrentamentos. A gente teve muita sorte. E quando ele já estava um pouquinho maior, a escola que ele estudou foi muito acolhedora. Inclusive, quando ele passou no vestibular, eu marquei eles lá para São Que Paulo. legal. E a diretora da escola falou, não acredito. Que máximo. Que máximo! É. Porque, gente, a formação começa lá, né? Sim, Oh, claro. Começa lá. Então, Eu falo assim... que a inclusão, e infelizmente acontece pouco, porque por falta de responsabilidade, não querer. Eu falo que a inclusão a gente tem que se despir e se dispor. Exatamente. Primeira coisa. E ela tem que começar em casa, ir pra escola e estender por uma vida inteira. Exatamente. Porque se não tem essa conexão, essa noção, essa comunidade, não vai ter valas. Eu tive algumas valas no meio do caminho, que eu tô tendo ainda E vamos ter muitas, Uhum. né, muitas, Fê? então é isso, né? Exatamente Uhum. isso. Exatamente E isso. o legal da gente falar de inclusão, tipo, total, é tudo mesmo. Então, assim, eu não vou pôr na escola porque vai sofrer preconceito. Eu não vou pôr na escola porque vai sofrer bullying. Gente, vai ser bom pra ele, não bom, mas ele vai aprender a Uhum. lidar, ele vai aprender a se Danilo, defender. Eu tenho a seguinte mentalidade até hoje. Uhum. Se Deus quiser, eu morro antes do meu filho. é o natural, Sim, certo? sim. Como é que fica? Uhum, Como é que fica se a gente não estiver com ele? uhum. Para ele e para Carmen. Aham. Serve para qualquer filho, Sim. para qualquer pessoa. Claro. Se a gente tem este pensamento com os nossos filhos, ou seja, não vou dar conta Uhum. de viver a Eu vida não sou- inteira. Eu não vou Ah. eternidade. Ninguém é eterno, né? Então, bora É. buscar desde pequeno o máximo de autonomia É. possível para essas pessoas, que É. elas saibam da vida como É. ela é É. e enfrentem os problemas, porque eles vão acontecer Sim. sempre. E o que a gente tem que pedir é paz, serenidade e força para enfrentá-los, É. Uhum. né? Aham. E não é só quando você falecer, quando você partir, mas, tipo assim, ele vai pra escola. Você não tá lá com ele. Não é para estar. Então, e aí... Não é para estar, né? sim, Porque essa é uma questão. Tem muita gente que e aí sim são
as A proteções. superproteção. São, assim, é dificílimo, gente. Lógico. Eu queria ter entrado com ele no primeiro dia Lógico. da faculdade, ter levado ele até a porta. Quando eu saí do carro, ele já estava, onde você vai? Eu falei, eu quero ir. Então é isso. Então, assim, é difícil. Porque Não, lógico. soltar é difícil, Uhum. eu entendo completamente. E quando a gente ainda pode, então às Uhum. vezes acontece que você tem poder aquisitivo, por exemplo. Uhum. Então, aí lascou. Porque é uma para ficar, uma pessoa para ajudar aqui, uma pessoa para Aham. ajudar aqui, uma pessoa para ajudar ali. É difícil, Uhum. né? É difícil da pessoa se soltar. Uhum. Eu tô com 40 anos e eu falo pro Danilo e falo, minha mãe, por que eu tô querendo tanto trabalhar, tanto fazer as coisas? Porque minha mãe já tá com 71 anos. Eu não sei até quando tem minha mãe. Então eu preciso ter a minha independência, minha autonomia, porque eu não quero passar por essa dor sem ter minha independência. Uhum. Porque aí como é que fica eu? Fernanda, eu vou Entendeu? te falar que quando você falou comigo e eu conversei com a Nádia, né? A Nádia é uma amiga em comum que a gente tem aí. Uhum. Eu fiquei muito apaixonada por você. Obrigado, obrigado. Porque é assim, essa sua fala, Uhum. né? Essa sua iniciativa, ela é muito necessária. Uhum. Ela é muito importante e real, né? Hoje, o Santiago, por exemplo, ao longo da vida, vai em grupo de pais, então junta outros pais de crianças com síndrome de Down e, enfim, vamos participando de vários eventos. Eu sou a pessoa que adora, que faz evento, Então eu você sou, vai me chamar que eu eu sou a vou. pessoa dos eventos. A questão é, ele não é assim. Uhum. Eu posso ir organizar as corridas que ele foi, os lugares que ele participou. Obrigado. Não curte. Eu sou uma pessoa extrovertida. Meu marido é uma pessoa mais introspectiva. Uhum. Genética, gente. Não, 50%, normal, né? normal. Normal. Então, assim, ele não tá na luta. Uhum. Ele não é uma pessoa da luta pela inclusão. Uhum. E tá tudo bem. Lógico. A gente não, assim, né? A gente Cada um vai vem. aprendendo ao longo da vida. Por isso que eu falo que eu me apaixonei, porque você, além de tá em busca de um trabalho, tá em busca da sua independência, da sua autonomia, você ainda tá em busca da luta pela inclusão. Obviamente, como você falou, sua vida meio que te encaminhou para isso, né? Por outras. É uma questão de escolha. Olha isso aí. Você achou uma escolha, né? Você abriu um campo de opção. Mas a gente pode falar o seguinte: o racismo, Sim. ele tem que ser tratado, por exemplo, pelos brancos que inventaram. Uhum. A inclusão não tem que ser feita só pelas pessoas com deficiência. As pessoas que não têm deficiência que tem que comprar essa briga, porque quem tem deficiência é quem sofre preconceito. Então, assim, é a sociedade. Por isso que eu falo que o mundo tem que mudar. O mundo não está preparado, então bora mudar o mundo. Sim. Porque no começo do episódio eu falei, o que eu pensei quando eu não tinha um filho com deficiência? Que eu tinha que parar de trabalhar. Gente, eu não parei de trabalhar E tá aí. nunca. Nunca. Eu tenho uma rede de apoio excelente. A minha mãe sempre me apoiou ao longo de todos os anos. Minha mãe levava nas terapias, físio, fono, TO, enfim, toda... O meu marido chama de trio ternurinha, né? Porque quando eles são pequenos, tem essa necessidade. Então, eu sempre tive essa vantagem, né? Então, eu sempre trabalhei o dia inteiro, meu marido também, e os meus filhos, mas para os dois. A Carmen foi fazer dança, mas quem levava ela para o balé era a vovó, né? Então, a rede de apoio é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Na vida das mulheres e dos casais. No caso, enfim. foi minha mãe que pegou e falou, opa, que meus pais são separados. Então, meu pai ficou comigo até os 13, 14 anos. Ele me ajudava, mas depois, filha, eu e minha mãe fomos lá na raça. É isso. A gente foi inclusão na raça. A gente vai aprendendo, o que a gente tem que aprender, né? É porque assim, cada caso é um caso. é um caso, sua entendeu? individualidade. Então, assim, da mesma forma que você tá falando que pra você foi difícil soltar, deixar ele e tal, tem pessoas que não conseguem. Não E não tá errado, né? Quem somos nós pra julgar? Exatamente. É sobre isso que eu falo. Então, a gente tem que respeitar todas as situações. Sim. E existem situações e situações. E, gente, é a coisa mais natural do mundo. E tá A gente tudo bem. tentar, e tá tudo bem, a gente tentar evitar o sofrimento. Sim.
depois a gente aprende algumas coisas, né? Então, no meu caso, a minha experiência traz isso, que o Santiago, para ele, foi legal, para o nosso modelo de família, para nossa história, para o nosso roteiro, essa situação funcionou. A gente participou de um grupo de estudos quando ele devia ter uns 5 aninhos, por aí. A Carmen já tinha uns 9. Foi numa escola lá em São Paulo. E aí tinha uma procuradora-geral da República, que tem um filho com síndrome de Down também, que ela fez uma cartilha. Ela fez muitas das leis que hoje tem. Que legal! E a gente participou muitas das leis sobre inclusão. Ela foi uma das... Porque mãe é isso, né? Mãe dá o seu jeito. Não, mas é legal você comentar isso, porque assim, eu já fiquei de cara quando você falou que em 2004, né, que ele nasceu, já não tinha uma literatura tão grande. A gente trouxe... no episódio ela falou de 2015. A gente trouxe a Ana, e a Ana me fala isso. Ana, aliás. Aí, gente, é igual eu falei pra Fer, desde quando a gente começou a desenhar esse projeto do podcast. Eu falei, Fer, eu não manjo bulhufas. Eu vou lá pra aprender e pra... vamos colocar assim, que eu represento a sociedade aqui que não teve contato nenhum. Perfeito, eu vejo suas perguntas e falo, é perfeito mesmo, porque você traz essa... Eu não sei. Me ensina aí. Eu trago a pura ignorância, gente. É isso que vem aqui. Então, assim, e quando vocês falam e mostram esses exemplos, eu fico de cara, porque eu fico me perguntando, eu acho que eu faria a mesma coisa, porque, pô, como assim, em 2004, não tem literatura, não tem nada. Eu acho que eu ia buscar, falou, quem que tá correndo atrás, quem que tá indo, quem que tá fazendo isso, ou quem que eu posso puxar a barra da calça lá, falou, meu querido, faz uma lei aí, que faz alguma coisa, que ajuda, que tal. Exatamente. Porque eu acho que é o que mais falta hoje, principalmente nesse mundo de inclusão, é informação. É informação. Eu não tenho dúvida alguma, informação, porque eu me coloco muito como você, e aí nessa escola... E eu acho perfeito os chongos, né? Que eu tomei as chacoalhadas, assim, porque falar, olha, quando você não é nada nessa vida. Ela falava sobre várias coisas, então ela falou aqui, quem é a favor da inclusão, né? E todo mundo, todo mundo, porque todo mundo lá tinha um filho, ou tinha um sobrinho, enfim, com síndrome de Down, era a maioria, né, ali. Mas tinha algumas outras questões também, outras deficiências. E aí, ela fez a seguinte pergunta. Vou te fazer essa pergunta também, pro povo, né? Que é assim. Quem tem outro filho que não tem nenhuma deficiência? Ok, eu tenho a Carmen, ela tinha acho que 9 anos, sei lá, tava brincando lá com as crianças. Ok. Então a Carmen com 15 anos chega de mão dada na sua casa que está namorando uma pessoa com síndrome de Down. Tá tudo bem? É verdade, hein? Teu filho chega na tua casa com 15, 16, 20 anos e fala, estou namorando uma pessoa com paralisia cerebral. Ou estou namorando uma pessoa cadeirante, ou estou namorando uma pessoa com síndrome... Tá, tudo bem. Aí é o teu termômetro de inclusão. Mas Você gostou, né? Porque você leva a pessoa a pensar uma situação que ela nunca irá pensar. Porque você vai brigar pela inclusão do seu filho. Então, você faz a inclusão do meu filho, você aceite meu filho na festa do seu filho, você... Mas e o contrário? Como que é? Quando você se coloca realmente do outro lado. Se a resposta de ninguém naquele lugar... foi... legal. Porque todo mundo falou que sim, mas foi um sim. Entalado. Tipo, se eu não falar sim, eu tô falando o maior absurdo. Eu estou sendo incoerente. Preconceituosa. Discriminadora. Estou lutando por uma coisa e fazendo outra. Sim. Como é que é isso? Então, aí a coisa ficou bonita. Aí eu falei, é uma coisa muito segura. Voltei pra casa pensativa. Lógico. Não, e é uma coisa, por exemplo, você fez lembrar, a gente também teve uma convidada que falava sobre educação, que ela era professora e tal, e aí ela falou, a Paty, né? A Paty. Aí ela falou que ela tinha um aluno com deficiência e que os pais se reuniram para tirar da sala. Pô, isso é inclusão? Tipo assim, porque se é 100%.
Se for no centro da cidade agora, com uma prancheta na mão, fala assim, você é a favor da inclusão? Claro. Lógico, Você vai marcar 100%. Lógico, Você vai marcar exatamente. 100%. Todo mundo, ninguém tem coragem. Aham. Você é racista? Não, tá. Por isso que Uhum. se fala que não existe racismo no Brasil. Sim, sim. Como assim, né? Então ninguém... É. Ninguém, assim, a pergunta, você faz a pergunta, né? Eu ouvi assim, você é racista? Não. Existe racismo no Brasil? Não. Ops. É. Então, se ninguém nessa sala de Não. 100 pessoas Não. é racista, e Eu existe... Onde é que estão os Eu racistas? vou Se não contar. somos nós. Eu Sim. vou contar um fato curioso aqui, então. Pessoal, eu namorei há uns 8 anos atrás, eu quase casei, eu namorei uma pessoa negra, um moço negro. E era interessante, porque ele tinha a mesma deficiência que a minha, só que ele corria 100, 200, 400 metros. Ele era atleta paralímpico e ele morava em São Paulo. E aí, quando eu ia para São Paulo, que a mãe colocava no avião e me pegava lá. Então, quando a gente ia para São Paulo, o preconceito era muito grande. Tinha taxista que não queria pegar nós dois. Teve um taxista, pessoal, que quis cobrar e cobrou taxa para colocar a cadeira de rodas no carro dele. Então, Incansavelmente isso acontece. É. entendeu? Então é isso. Pessoa que passa reto, não para pra... Não quer saber. E isso não foi uma, duas, três. Foi em São Paulo, foi em Santos, porque a gente sempre viajava, né? E aí é isso. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que se colocar, né? Então, esse foi um outro momento que eu falei, bom, então vamos trabalhar essa inclusão. Uhum. Vamos trabalhar essa inclusão lá em casa, que a gente acha que faz, Sim. que a gente acha que tem, né? Então, a gente precisa melhorar isso, Uhum. né? Melhorar a nossa cabeça, Uhum. melhorar... E aí, assim, ao longo da vida, realmente, a gente teve tanto fonoaudiólogas, como Uhum. psicólogas, como... escolas muito boas. O Santiago, aos 7 anos, já era alfabetizado. Ele veio para cá com 7, para o Uhum. primeiro ano, entrou na Copem mesmo. Que legal. A Carmen, e ele já estava alfabetizado. Então, no primeiro aninho dele aqui, ele já... Tanto que, assim, a própria Copem, que já tem uma história de educação inclusiva, falou, nossa, mas... Por quê? Porque não era o comum. Sim, sim. Não era uma coisa... Nossa, ele chegou aqui alfabetizado. Exatamente, né? como assim? Ele já, inclusive até hoje ele escreve em letra bastão, Uhum. mas ele lê a letra cursiva. Aham, Então, assim, ele lia a cursiva pra que a mais professora fácil pra ele- escrevia. aham. Ele tem mais facilidade. Então, mas está Uhum. muito claro que ele sabia o que ele estava Sim. escrevendo, porque ele lia em Uhum. cursiva e a professora falou, gente, eu acho incrível, ele lê em cursiva e ele escreveu em bastão, Mas porque é o que eu mais faço pra ele. Uhum. E a ele vida fez do essa mundo, conversão. entendeu? Exatamente, não. Esperto ele. Teve até um debate, né, quando eu fui fazer, que eu sou formado em pedagogia também. Por que antigamente se obrigava a gente a escrever em letra cursiva? Que não é nem Nossa. natural, porque Entendeu? isso, para a idade que se colocava, tem várias histórias, enfim, né? A história da pedagogia, Uhum. dona pedagoga, é sofrida, né? Entendeu? Então, assim, hoje os bebês já nascem com tecnologia ali no teclado. Então, a letra cursiva tá legal, mas tem que se adaptar ao jeito que a criança quer, entendeu? O jeito que, quer, Uhum. que ela vai. Qualquer ser humano, Qualquer justamente, ser né? humano. Tem que... E assim, a ideia é a comunicação. Sim. E isso é o mais importante, né? A ideia é do que eu vou, como eu vou me comunicar, né? Uhum. Então, aí ao longo dessa história, a gente foi passando, quando chegou aqui, a gente foi muito ativo, a gente participava dos conselhos, eu sou daquela mãe que participa da PM, que participa E do pode me conselho, chamar, pode que ser. participa de todas as... Mas é legal, e eu acho que é isso que fez a diferença pro Santiago também. Com certeza. Por ter uma mãe participativa, por ter uma mais que ele não família. participe, ele sente o núcleo ali. Sim. E porque assim, Fer, para evitar também qualquer outro possível problema que ele possa enfrentar. É verdade. Assim, Sim. não falando que foi você que ajudou muita coisa, assim, mas é importante participar. Com Isso, certeza. isso qualquer coisa, E eu qualquer vou- situação. ela é importante para tudo. Eu acho que em termos de educação, que é a minha bandeira principal, né? Eu falo Uhum. educação inclusiva, mas não é. Eu quero não usar essa Uhum. palavra. Educação e ponto, porque é para sim, todos. Sim. Né? Ela falou tem sobre que- a lei também. Educação é para todos, Sim. não é? A questão é assim, o que eu
busquei. Eu conheci outras pessoas, lá tinha o Renan, não sei se vocês conhecem, se formou em Educação Física, o Renan está com 20 e poucos anos, ele também conseguiu terminar o ensino médio, entrou na faculdade de Educação Física, fez várias coisas e o Santiago estava no primeiro, ele já estava no 7º, 8º ano, então isso foi um incentivo para a gente, falou, pô, já tem alguma experiência aqui nessa escola. E a gente criou um grupo de mães para falar, de pais, né? Grupo de pais para conversar. E o que eu mais trazia na escola era justamente, o meu pedido era de não proteção. É equidade mesmo. Então, vamos dar para ele a possibilidade dele chegar no mesmo nível que os outros, né? O que ele precisa, mas não é igual. Não. Ele precisa de mais, né? Às vezes de mais em um momento, de menos em outro. Com certeza. Não tratar o famoso café com leite. Exatamente. A matéria do Santiago é diferente. Exatamente. A matéria da sala é uma, do Santiago é outra. E às vezes, então a gente quer inclusão e não exclusividade. Sim. E eu acho que o importante de participar da educação e desses conselhos, por isso buscamos uma escola que fosse, porque tinha que ser ou escola pública que você pode participar dos conselhos, ou numa escola particular que tivesse esse senso da gente participar. Que é olhar o lado da escola. Lógico. Porque do mesmo jeito. Porque assim, a escola tem custos também, uma escola particular, por exemplo, ela tem custos. Então, assim, não adianta eu querer quero que tenha uma pessoa acompanhando meu filho com essas características, um pedagogo, assim. A escola fale. Então, assim, peraí, vamos olhar os dois lados. O que a gente tem que fazer? Qual é a melhor situação? Olha o lado da escola, como que é a avaliação? E do mesmo jeito que eu não tive literatura, esses professores também não tiveram na sua formação. Com certeza. Tudo isso. Então, os funcionários também não tiveram. Então, vamos junto, entendendo que do outro lado são seres humanos. Em raríssimos casos, por exemplo, eu vou contar um que eu conheço, que eu já até comentei dele aqui, o tio Ricardo, ele é professor, na verdade, ele é coordenador esportivo do universitário. E ele tem uma filha com espectro autista. E aí, por lei, a escola tem que ter um acompanhamento diferenciado. Então, e aí ele chegou, só que aí o que acontece? Na escola, eles propuseram uma pessoa e ele queria uma outra, porque era de confiança dele, aí ele pagou do bolso. Mas assim, igual você falou, a escola tem seus custos, seus gastos e tal, e se está dentro da lei, ok, a escola tem que fazer. Se não, é mais um consenso da família. E mais do que isso, gente, a participação da família é muito importante na educação de qualquer criança. Para a Carmen foi excelente. Ela participou também, ela incentivou que ela participasse de grupos associativos da escola, de ajudar as outras pessoas também, porque é a tal da consciência coletiva. Pessoas são pessoas, independente de qualquer coisa. Não, porque assim, o meu filho também estuda em escola particular e eu vejo cada caso maluco na escola, tipo assim, a mãe não vai na reunião, a criança tira 2 e a mãe bate palma, sabe? Tipo assim, não é participativo. E isso não é legal para nenhuma criança. A educação, a avaliação, tudo isso são temas muito discutidos, né? Eu, por exemplo, nunca olhei para um boletim dos meus filhos. Porque, para mim, a nota, em termos de prova, o vestibular, por exemplo, apesar de a gente ainda está nesse modelo, é péssimo. O Santiago queria entrar na universidade desde o 9º ano. Ele fala desta universidade, do desejo, da vontade. Então, ele é uma pessoa que estava totalmente focado nisso. Como é que você não olha para isso? Você nem sabe quem tem desejo de realmente estar ali, né? Porque o desejo já é uma grande parte da formação. Né? Com ele ali, porque assim, muita gente chega na idade de vestibular sem nem saber o que vai prestar. Não, os amigos dele falavam, Santiago, eu acho incrível como você é decidido. Como assim, você tem tanta certeza do que você quer? Porque ele falava, primeiro informática, aí quando ele foi apresentado pela própria Carmen, tem algumas universidades, tá? Uma delas aqui em Rio Preto que tem a FATEC, tem em outros lugares também, você pode ir para Campinas, Unicamp também. Aí ele falou, FATEC, aí foi conhecendo um pouco mais e aí falou, bom, então vai ser a FATEC. Então, é uma coisa que assim,
prova, mas aí a gente teria que falar sobre educação, Sim, né? né? Mas a educação é uma coisa que Não, realmente mas gente, a participação dos pais, Uhum. ela é essencial. Sim. Isso eu tenho certeza absoluta. E aí é pensar coletivamente. Então, quando a gente estava lá, eu não pensava, porque aí a gente acabava se envolvendo com outros casos, Sim. com não só de deficiências, mas dificuldades. Uhum. Uhum. E aí você pode apoiar os professores, porque os educadores, todo mundo que está na escola, desde a portaria Uhum. até o financeiro, todos são educadores. Sim. Todos sim, são sim, educadores, sim. né? Nós somos educadores em casa. Uhum. Então, assim, a gente, todo mundo participa da educação. Então, eu acho que esse olhar para a educação, o ano passado, no meio do ano passado, Santiago prestou o vestibular, Uhum. ainda como treineiro. Ele estava Uhum. no terceiro ano e passou também. Ele já tinha passado? No meio já? do ano passado, ele tinha Já. passado, no Que terceiro legal. ano. Só que no final do ano ele não passou, a concorrência é muito maior, ele não conseguiu a vaga, mas no meio do ano passado ele tinha conseguido. E quando a gente viu, porque aí eu recebi o e-mail, eu falei, porque ele testou, ele treinou, ele fez o vestibular para treinar. Uhum. Treinamento. Só que aí quando eu recebi o e-mail e-mail. dizendo que ele tinha passado, eu cheguei em casa e aí eu falei, entra no site, não sei o que, e aí eu filmei a reação dele. A primeira frase dele foi: mãe, conta para os meus professores. Ai, que legal. Ai, que legal. Ó a valorização, né? Sim. Assim, porque realmente eu sou completamente apaixonada por educação e essa paixão passou para os meus filhos também, Sim. né? É. Então, assim, eu acho que assim, a educação Somos. é a solução, realmente, E a né? importância que ele teve em reconhecer. Porque você, opa, se Ele- eu cheguei aqui foi por causa dele. Ele é completamente Uhum. apaixonado pelos professores dele, assim, ele tem Tá. um respeito gigantesco. Só me tira uma dúvida, ele não passou agora em dezembro. Em você dezembro fala. ele não passou. E aí Ela é semestral, né? Então, ele vai ter que fazer de novo Já agora? fez, ele não, ele Ah, fez, e passou. fez, passou, Ah, começou as aulas segunda-feira. ele começou agora. Começou agora segunda-feira. legal, Tá? legal. Estamos aqui ainda todos E aí, qual será os próximos desafios? Aí o meu desafio, uma coisa que eu já fiz, quando a Carmen estudou na ITEC, Uhum. eu fui lá, porque assim, não é para o Santiago, eu fui lá participava do grupo de pais da APM, do conselho, Sim. aonde eu posso participar da parte de educação, eu gosto muito e Uhum. participo, né, como voluntária, porque eu acho que é uma coisa que é isso, não precisa você estar dentro da educação, Não. a sociedade precisa participar da educação. A sociedade tem que estar dentro da escola, a escola tem que Exatamente, participar da sociedade. independente se você tem filho lá É ou uma não. Sim. mesma dupla. Exatamente. Uhum. É claro que quando a gente tem filho, por exemplo, eu agora estou onde? Na universidade. Já liguei lá e falei, gente, gostaria de entender como é o Centro Paula Souza, Uhum. super respeitado, muito organizado, mas eu sei que tem essa questão de conselho de pais, ou de conselho, porque lá são Agora adultos, não é mais né? pais, né? Mas assim, de você participar de um conselho da sociedade, de você, Uhum. por exemplo, eu não sei como os professores vão receber. Uhum. Pelo que eu entendi, ele é a primeira pessoa com síndrome de Down. Eu achei a receptividade da FATEC incrível. Que legal. Então, assim, já mandei o atestado, né? Porque Uhum. você é obrigado a mandar lá o atestado, mas aí eles É. fazem o pedido de ter um psicopedagogo fazendo o acompanhamento do desenvolvimento. Uhum. Então, assim, esse suporte Uhum. que eles ofereceram logo de cara, eu não tive que brigar por isso, não tive que Não, perguntar. Eu acho legal porque comigo foi o contrário. Comigo teve um pouquinho de Isso. dificuldade. Onde né? você fez, Fê? Eu fiz na UNORB e na Unip também. Né? E aí eu tive que algumas barreiras ali, mas graças a Deus a gente conseguiu quebrar. Mas é isso, a gente tem que Uhum. quebrar as E barreiras, é né? isso, cara. Mas uma coisa que eu queria voltar no próprio Santiago. É. Você falou que desde o 9º ano ele já sabia o que ele queria. Ele queria E informática. ele tinha demonstrado o porquê, da onde surgiu esse interesse, Olha, vocês em sabem? casa a gente é de humanas. Aham. Uhum. Então é uma coisa que a gente já falou. Como assim? É. A minha filha foi fazer dança, Uhum. eu fiz administração de empresas, o meu marido é economista, assim, não é totalmente humanas, mas a gente. Uhum. Nós gostamos de informática, É. porque hoje em dia todas Tudo. as pessoas trabalham com Uhum. informática, qualquer área que você vai trabalhar é informática, tá envolvido com informática, mas ele, assim, veio de uma coisa assim, claro que ele gosta muito de, ele é meio nerd, assim, então ele gosta de Uhum. Marvel, gosta de
DC, Uhum. ele gosta dessas... E tem muita tecnologia, né? Sim, Nesses Nas esses séries, desenhos, filmes, nas aham. séries, o Flash, Aham. e todos eles têm muito... Os Os Vingadores, Eu adoro. eu nem sei, o mundo, ele fala tem Multiverso. multiversos e universo como é que chama aquele... Doutor Estranho. Enfim, Tudo aquilo. eu nem conheço Arqueiro Verde, Uhum. enfim. E aí, sempre estão muito ligados à Uhum. tecnologia. Então, eu acho que, assim, isso veio desse lúdico, né? E aí, a gente conversou muito, porque a gente vai tentar. Uhum. É isso mesmo? Você quer? Não, eu quero. Uhum. E eu, numa campanha que teve alguns anos atrás, vocês devem ter, a Fernanda deve ter ouvido, que era o Ser Diferente é Normal, do Uhum. Instituto lá de São Paulo. Teve esqueci. propaganda na televisão. Isso, teve. Teve. Eu tenho algum conhecimento com as pessoas que fazem parte desse instituto lá Que em São legal, Paulo. que legal. Porque eu me meto muito nessas coisas mesmo. A gente Olha, vai batendo nas portas. Eu quero ser vestido igual você. Eu vou lá agora. Legal. Agora, tá? E aí, nessa campanha, tem um filme que eu vou até compartilhar depois com você no YouTube, que tem uma mulher que é deficiente visual e que ela passou na USP em artes visuais. E aí a declaração dela, ela falou, e eu falei assim pra eles, vocês vão ter que me engolir, vamos ver, eu achei perfeita a fala dela. Eu quero incomodar, eu tô aqui pra incomodar. Sim. O que a gente pode fazer? Uhum. Então, é muito isso. Então, assim, ele decidiu, ele quer, lógico. Esse desejo veio, vambora. Porque também, como eu falei pra minha filha, né? Ela foi pra Unicamp, ela tinha 17 para 18. Uhum. Ela, será que eu tô fazendo a coisa certa? Só eu falei, vai filha, com 17, se você estiver fazendo errado, tá tudo bem, mas agora você não tem grana, você dorme no chão, acorda no outro dia ótimo, vai pra aula. Diferente de quando a gente tem 40. Eu falei, então se você tiver que arriscar é agora. E eu falo a mesma coisa pra ele. Então vamos. Não, porque assim. É uma coisa muito específica, né? Se for olhar de arriscado em mercado, a sua filha foi muito mais do que ele. Muito mais do que ele. Ela falou, eu tô muito feliz. Meu irmão vai me sustentar. E eu não duvido, logo ele vai ter estágio. Já alguns amigos meus já até falaram, nossa, vamos botar o Santiago pra fazer estágio aqui. Mas eu falo assim, que legal que partiu dele essa vontade, tipo assim, não teve influência de família, por isso que eu perguntei justamente por causa disso. Tipo assim... Não tem um analista de sistema na minha casa. Ele foi lá e escolheu, é isso que você quer, é igual você falou, você não vai segurar, você não vai... Falou, não, mãe. Como ela, né? Ela, assim, a Carmen sempre foi uma aluna muito exemplar e tal, e ela falou, vou fazer, e fez isso é importante. O vestibular e tudo. Isso é importante para aqueles pais que exigem muito dos filhos, nota 10, nota 10. E escolhem a profissão dos filhos, né? Então, ó, pessoal, deixa ele escolher. Ajuda, apoia, explica, né? Eu acho além de cobrar o 10, eu acho que o mais chato é o escolher a carreira da pessoa, porque... Nossa, quantos médicos não entregam o diploma pro pai e falam, e agora eu vou trabalhar com o que eu quero? Sim. Porque não é isso, gente. Você trabalhar com o que você gosta é outra história, Não é mais fácil. É perigoso. Não é mais fácil. Não cai nessa história do trabalhe com o que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia. Mentira isso. Você vai trabalhar até mais. Você vai trabalhar todo dia. Mas é o seguinte, você trabalhando com o que você gosta, a chance de você ter um resultado muito melhor, de você ter sucesso, é muito maior. Porque assim, você tá feliz, você tá empolgado, você tá animado, você tá... com aptidão pra fazer. Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Vocês querem ter um filho feliz ou um filho frustrado? Um adulto frustrado, né? A gente tem a máxima que fala que a gente cria os filhos pra vida, mas dificilmente os pais olham com esse olhar, realmente. De criar o filho pra vida. Eu crio pra mim. Eu gostaria que. Isso é muito difícil, né? E aí, sim, é que eu falo que quando a gente fala de seguir Jesus, é encarar a realidade. Isso mesmo. Né? Eu brinco e sempre falo muito assim. Você acha qual é o maior amor, né? Todo mundo traz o amor de mãe. Tá. Você dava a sua vida pelo seu filho? Não tem uma que fala, claro. Quer dizer, tem algumas também. Claro que eu dava.
E pelo filho dele, que você nem conhece, você dava Uhum. também? Porque esse foi Jesus. É, Então é assim, é só esse princípio que você tem que usar. mas é. Só isso, super fácil. Uhum, mas é. E agora, o Santiago... Gente, não tem nem o que perguntar da faculdade, porque começou segunda. Começou a segunda. Mas assim, o que eu posso dizer já é assim. Primeiro que, pra gente, pra mim, por mais que eu tenha da minha história, Uhum. que a gente, desde lá dos 60 dias, já tomou um chacoalhão que vocês não vão Aham. ser a barreira do meu filho. A gente foi passando ao longo do tempo por várias situações. E quando ele decidiu, você acha que não veio um gelo na não, barriga, Com certeza. na coluna, e Com falou certeza. assim, Você não- gente, você não vai agora. FATEC, informática, meu Deus do céu, né? É isso aí, mas se for, se tiver que ser, vai. E se tiver que frustrar, no meio. E eu acho super importante as Ah, frustrações que a gente gente. passa. No final do ano, ele não conseguiu. Eu falei, ó, não conseguiu. É isso. É assim, a Tem vida uma é- regra, a É. regra não foi cumprida. É. Vale pra todos. Pra todos. Exatamente. Não tem equidade no vestibular Não. ainda. Uhum. Bora. Bora eu correr atrás do que o mundo oferece Qual pra que era gente a hoje. concorrência por vaga, você No sabe? final do ano? Ou agora, não sei. Não, agora era bem Uhum. tranquilo. Ele entrou na segunda chamada. Ah, Agora, e tem muito menos pessoas que prestam vestibular. Não é nem só a quantidade de vagas. Tem É, muito deixa menos mais pessoas que final do prestam ano. vestibular. Parece que a coisa do vestibular, as pessoas, sei lá, Uhum. esquecem. No final do ano, era acho que é 1 para 20, sei lá. Nossa, era era muito muita alto. concorrência. Assim, Uhum. eu lembro que ele tava lá, sei lá, tinha 80 vagas, ele era tipo 600, assim. Tinha mais gente depois dele ainda, mas entendi. tava muito longe, Uhum. sabe? Mas é importante para ele saber, por exemplo, a gente sabe quantas pessoas estão atrás disso, apesar Sim. do déficit de profissionais na área de informática que existe, É, que vai existindo cada vez mais, né? Mesmo porque cada dia mais, igual você falou, é um ramo que cresce muito. Todas as Aí eu áreas. daqui a pouco eu vou trabalhar com você também. Ah, é, então, se ele Tá quiser, ligado, se ele ó. quiser aprender mais sobre levar a informática pro lado de design, quem sabe? Então, foi o que eu falei. Ele tá fazendo informática para negócios e faz todo sentido. Uhum. E a gente ofereceu todos, tá? A gente olhou os cursos da FATEC, Uhum. olhou agronegócio, olhou, que eu acho também que a informática no agronegócio eu acho muito legal. Sim. Ele escolheu informática para negócios. Então, Uhum. realmente foi escolha pessoal dele, né? Uhum. Vamos embora. E vamos ver o que dá. Mas, assim, eu acho que a gente... A conquista do vestibular, a conquista da... Vamos começar lá do começo, né? Conquista da alfabetização. Santiago, quando ele entrou na Copem, tinha... A Copem sempre teve esse modelo, não porque a gente exigiu, mas ela sempre teve um modelo de acompanhamento, de suporte, sempre teve um modelo um pouco diferenciado de educação Uhum. para todos. E aí, ele tinha uma estagiária que estava trabalhando com ele, eu lembro a Larissa até hoje, ele veio, fez carinho nela, eu falo, ele sempre foi uma criança muito cheia de dengos, podia ser vereador lá na igreja, todo Não. mundo dava a mão para ele, você Na lembra, igreja, né? na igreja ele cumprimentava todo mundo, Podia ser todo político, mundo né? cumprimentava Podia ser ele. político, E eu sempre, E o tipo, Padre Silvio era completamente apaixonado sim. por ele, E nas missas, tipo, a gente sentava próximos, assim, algumas situações, algumas vezes, e eu via que ele era extremamente carinhoso com você, com o seu Sim. marido, com a irmã, então, principalmente. Sim. Porque, assim, não é fácil ter irmãos bem É. conectados, assim. Eles são. É. A Carmen tem uma história nesse livro que é muito boa. E eu acho que isso é uma coisa muito legal também, que é a visão Gente, irmã. Fala um pouquinho a do gente livro. fez um erro aqui, tá? É. A gente conversou tanto antes de começar, a Fer foi presenteada. A Fer Não, foi não. presenteada com o Isso não livro. é inclusão. Não. Livro é uma coisa que você divide, É, você Com compartilha. você, É. tá bom? Então, eu só queria mostrar aqui no ar, então, que a gente foi presenteado aqui com o livro. E aqui no livro tem... São 121 histórias de famílias de pessoas com síndrome de Down. Da minha família tem 5 pessoas que escreveram aí sobre como é, cada um na sua visão, como é conviver com o Santiago. Ai, bacana. Então, tem a venda? Tem a venda da editora Ponto Z. Isso, Ponto Z, do Edmilson Zanetti. Procurando ele no Instagram, a gente... Então, Edmilson Zanetti, eu vou ver se eu encontro o link e vou deixar na descrição, tá, pessoal? Então, chama T21? No Relicário com Dragões, inclusive o nome do livro também é super inspirado, é muito interessante.
Então, pronto. Já fizemos, já falamos aqui, porque a gente ia passar batido. Ela contou a história do livro. A conversa é tão boa que a gente esse livro me ensinou uma coisa, porque são 120 autores. Uhum. Cada um tem uma visão. Sim. Na minha família, que escreveu eu, a minha filha, o meu Uhum. marido, a minha sogra e a minha mãe. Cada um fala de um jeito. Uhum. A minha mãe, ela é mais... Se fosse deixar na mão dela, tava no colo até hoje, né? Ela tem 83 anos, Uhum. então é isso. Cada um... E eu acabei te cortando, você ia contar da sua filha. Isso. E aí, a minha filha, ela tem uma visão que eu acho muito interessante sobre os filhos. Sobre os irmãos. Uhum. Eles são muito carinhosos, mas brigam. Ela discute, são amigos, eles precisam de ajuda, tudo acontece. E ela, por exemplo, pega muito no meu pé quando ela acha que eu tô super protegendo o irmão dela. Muito, gente. Muito. Ela me dá Que legal. muita bronca. Que Ela me dá... ótimo. Mãe, deixa ele. Aí, Faz ele. É. Então, assim, ela é uma pessoa que realmente e gostou da área da educação, tá caminhando para a área da educação também. Então, assim, é uma coisa muito importante, é uma outra visão. Tem até dentro desses grupos tem um grupo, tem uma irmã que escreveu um livro. Uhum. E que tem esse sentimento também. Quando a Carmen tinha 8 anos, ela me perguntou por que eu não tenho síndrome de Down. Ah. Porque era tudo grupo de síndrome de Down, vai pra cá, festa de não sei o que, festa de não sei o que lá. Então, como é que Então, são toques que a gente vai tendo ao longo da vida, falar, peraí, eu tô dando muita atenção aqui, Aham. deixando aqui de lado. O que tá acontecendo? Foi uma forma dela demonstrar ciúmes. E Caramba. aí deu me tocar, opa. Nossa, peraí, tô dando muita atenção aqui. Vamos... Isso, temos, Aham. né? Nós somos uma família, então Aham. temos que entender aí essa... Pô, já é difícil, né? Porque quando é o caçula, vem um caçula, já, tipo, toda a atenção vai pro caçula. Eu sou caçula. Eu também sou caçula. Ele é o único. Exatamente. E aí, tipo, todo mundo fica, mas... Oh, e o mais velho aqui? É, E o esqueceu outro? de mim? Aham, Caramba, que legal. Então é bem legal, é uma visão diferente, né? Uma Uhum. visão diferente sobre isso. Gente, passou rápido. De novo. De novo, mais uma vez, graças a Deus, a gente tem um bom bate-papo e a conversa vai rápido até demais. Queria agradecer a presença. Eu vou fazer um pedido, não sei se vai dar certo. Tentar trazer o Santiago da próxima vez. Eu sei que ele não é muito fã de... Exatamente, ele é tímido, ele é mais tímido, mas quem sabe ele ouve a gente conversando Ô, e ele Santiago. participa. Eu gostaria dele vir. Chama ele, Fê. Santiago, vem aqui, trocar uma ideia comigo, vamos conversar, eu quero saber mais do teu curso aí que eu adorei, eu adoro descer, eu adoro Vingadores, vamos bater um papo aí. Nossa, se vocês entrarem nessa seara, vocês vão longe. Eu sei que você deve estar bravo, que tua mãe falou Arqueiro Verde, que não tem, tá? Mas assim, ó, Santiago, fica o convite, cara. Se você quiser vir Vem contar aqui. mais um pouquinho da sua história e tudo mais, vai ser um prazer receber você aqui. vem. E pra mostrar pra todo mundo. Eu quero te conhecer, eu não te conheço, eu quero te conhecer. Vai ser legal. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado pra todo mundo. Queria pedir desculpa mais uma vez da semana passada a gente não ter tido o episódio. Mas não foi maldade, não foi nada. Foi um erro técnico, infelizmente acontece. E quero agradecer também nossos patrocinadores. A Gadalf, a Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificante Grossi, Paro Ímpar, Well Informática, Clínicas Interviva, Palmeiras Store, Igor Lorenzato Assessoria Esportiva, Sorveteria Elite e a Interarte. Isso aí, e obrigado a todos, porque por causa de vocês, por causa de você, Andréia, nós estamos aqui e vamos continuar batalhando pela inclusão. E se sinta convidado pra gente conversar mais. Me coloca nos seus grupos. Vou te colocar Me nos coloca- nossos grupos. Me coloca na sua vida. Perfeito, já está na minha vida, já faz parte. Você faz parte da minha. Obrigado. Muito obrigada e Tamo agradeço junto. vocês por essa iniciativa maravilhosa. Que isso. Gente, ó, lembrando mais uma vez, todo domingo às 2 horas da tarde, mais um episódio inédito. E fica nosso convite para você que tem uma história legal, você que tem uma história bacana, que tem inclusão, quer quer vir, vir conversar aqui, vem com a gente, você tá convidado. vem, tá convidado, manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais e tudo mais. Siga nossas redes sociais. Sabe o que eu tava esquecendo? De falar que você faz das suas palestras. Tá? Você que tá aí e quer saber mais sobre inclusão e tudo mais,
A Fer tem uma palestra, a Fer, mais do que nunca, é autoridade no assunto de inclusão. Ela viveu, ela estuda, ela procura conhecimento e tudo mais. Então ela tem uma palestra preparada sobre inclusão. Para sua comunidade, para sua igreja, enfim, para sua empresa. Como incluir a empresa, como incluir a criança com deficiência nas escolas, em todo lugar, porque a gente precisa estar em qualquer lugar. E como a gente está vendo aqui, né, mais do que nunca, é muito recente esse assunto inclusão. Então, nem todo mundo está preparado e nem precisa estar preparado, mas precisa buscar conhecimento. Esse buscar conhecimento é o mais importante. Então, atitude é a primeira coisa que você pode tomar para melhorar. Então, a Fer tem essa palestra, chama a gente nas redes sociais, na bio tem o link lá direto do WhatsApp da Fer, e também você pode adquirir o livro da Fer, com o livro de poesias. Poesia. O livro de poesias que está lá disponível, tem tanto a forma digital, em PDF, ou a forma física. Aí você conversa com a Fer, ela encaminha para você. E poesia não é difícil. Como é inclusão, poesia não é difícil. Então vamos desmistificar isso aí. Incluir a poesia em nossas vidas. Vou deixar uma leve. É isso aí. Obrigado. Então, gente, muito obrigado. Fica um super beijo, um abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Até a próxima.